15 de outubro de 1844. Nasce na Prússia, hoje Alemanha, quem foi talvez um dos mais importantes e mais incompreendidos gênios de todos os tempos. Filho de pastor luterano, seu pai morreu 5 anos após seu nascimento, deixando a mãe viúva com 3 filhos para criar. Friedrich Nietzsche teve como base uma educação rígida sob princípios luteranos. Por motivos financeiros, em sua adolescência, porém, o filósofo começa a traçar os primeiros questionamentos acerca da religião. Aos 14 anos de idade, e por seu desempenho notável, Nietzsche ganhou uma bolsa de estudos na escola de Pforta, tradicional colégio alemão. Em 1867, o pensador foi convocado pelo exército alemão para servir na Guerra Franco-Prussiana, atividade que, para a sorte de Nietzsche, durou pouco devido a um acidente. 2 anos depois, aos 24 anos de idade, Nietzsche foi nomeado professor de filologia clássica da Universidade da Basileia, na Suíça. Com base em suas pesquisas no campo filológico e com a influência das literaturas do filósofo Arthur Schopenhauer e do músico alemão Richard Wagner, pessoa com quem Nietzsche mantinha uma amizade próxima, uma das poucas pessoas pela qual ele nutria um verdadeiro sentimento de admiração. Em 1871, o filósofo escreve sua primeira obra, intitulada O Nascimento da Tragédia. Em 1876, no entanto, Nietzsche rompe a amizade por discordâncias intelectuais, políticas e musicais. Ele achou o projeto wagneriano demasiadamente nacionalista e uma espécie de massificação cultural da música. E, ao mesmo tempo, abandonou a leitura de Arthur Schopenhauer por considerá-lo demasiadamente pessimista e negador da vida, que, quando fortalecida, levaria o ser humano à plenitude. Apesar de claramente ter um futuro brilhante pela frente, ele decidiu abandonar tudo e viver sozinho. Se mudou para o meio do nada em busca de paz e silêncio, e criou talvez as maiores e mais mal entendidas ideias filosóficas de todos os tempos. As suas ideias mostraram o absurdo de tudo que era visto como certo até aquele momento, e nos mostrou a verdadeira e talvez mais sombria essência do que realmente motiva os seres humanos, do que é certo e do que é errado. Em 1882, conheceu o psicólogo Paul Rie, amigo que o apresentou à intelectual feminista russa Lou André Salome. Nietzsche apaixonou-se por Salome e pediu-a em casamento. O pedido foi negado por 3 vezes. Com isso, Nietzsche submergiu em sofrimento. Ainda no mesmo ano, ele cortou relações com Salome e Rie. Além disso, o filósofo começou a redigir a obra que seria mais lida e comentada pelo seu público. O livro Assim Falou Zaratustra. Em 1885, Nietzsche inicia o projeto da escrita do que ele chamou de Vontade de Poder, que seria sua obra magna. E depois de revolucionar o mundo com suas ideias, ele acabou enlouquecendo. Acreditamos que justamente por conta da quantidade de ideias que ele precisou enfrentar e compreender naquele momento. Verdades que eram pesadas demais para qualquer um carregar sozinho. Essa é a história real do homem que acabou sendo consumido depois de enxergar através dos véus e máscaras do que realmente está por trás dos seres humanos, o que está por trás da sociedade e o que está por trás de toda a natureza e de todo o universo. Hoje vamos conhecer a vida e filosofia de Friedrich Nietzsche. Deus está morto e nós o matamos. Nietzsche fez a declaração Deus está morto pela primeira vez no seu livro A Gaia Ciência, publicado em 1882. Deus morrer parece ser uma contradição, afinal, se é Deus, não pode morrer, e caso morra, não é Deus. Nietzsche não era burro, entendia que sua frase era uma contradição em termos, mas esse erro aparente guarda um significado maior. A morte de Deus é a morte de um jeito específico de pensar.
A morte de Deus acontece quando nossa vida deixa de ter como referência a religião e passa a ser guiada por nós mesmos. Esta é uma das reflexões mais profundas e impactantes de Nietzsche. Esse aspecto rebelde é algo que vamos encontrar frequentemente na vida de Nietzsche. Ele criticava constantemente tanto a filosofia quanto a cultura da sua época. E mesmo sendo um gênio, os seus livros nunca venderam bem, fora que ele tinha muita dificuldade em se relacionar com pessoas. E mesmo em meio a todos esses problemas, Nietzsche produziu conceitos e filosofias capazes de arrancar o véu da ignorância. Para ele, a vida deve ser avaliada por si mesma e não por um ideal, não em função de algo perfeito ou futuro. Para ele, a vida basta por ela mesma, pois cada momento vivido é fruto de uma equação que sempre possuirá ingredientes únicos, ou seja, não existe um ideal ou algo desejado. Tudo o que existe, existe no agora e no presente. Segundo ele, a vida deve ser vivida e não idealizada, pois jamais será possível criar uma vida semelhante à imaginada. Em nossa cabeça, as variáveis são extremamente controladas, enquanto no mundo real nem chegamos perto disso. Nietzsche diz para não sacrificarmos a vida em nome de um ideal. Devemos viver a experiência real. A vida deve ser vivida e não apenas imaginada. Se após cada ação tomada você refletir sobre como isso se posiciona em relação ao ideal, você vai acabar criando uma prisão mental para você mesmo. O real nunca será como imaginado. Quando falamos de Nietzsche, a maioria das pessoas lembra automaticamente do niilismo. Mas Nietzsche modificou a visão do niilismo. Ao se aprofundar e criticar essa filosofia, ele argumentava que muitas reflexões filosóficas vão diminuir as nossas sensações, as nossas experiências concretas, as nossas emoções e a nossa energia vital. Essas são reprimidas em nossa mente em favor do que é considerado ideal pela maioria. A crítica dele é para todos os conceitos que rebaixam aquilo que sentimos e, por consequência, acabamos venerando ídolos. Os ídolos, na filosofia de Nietzsche, podem ser entendidos como valores absolutos ou ideais perfeitos. Não pira sua cabeça, que eu vou explicar. Uma forma simples de entender Nietzsche é comparando ele a Platão, o criador do mito da caverna. A gente pode dizer que Nietzsche abordou temas semelhantes ao de Platão, só que de forma totalmente contrária. A filosofia de Platão nos pede para sairmos da caverna, rebaixando o nosso interior obscuro, dizendo que devemos abrir mão das nossas vontades e experiências, em nome do uso puro da razão, como se fosse uma consciência elevada. Enquanto Nietzsche nos diz para fazer exatamente o oposto, ficando dentro da caverna, respeitando tudo aquilo que acontece por lá. Isto é, as nossas experiências, as nossas vontades e o que realmente pulsa dentro do ser. Na verdade, Nietzsche gostava da vida do jeito que ela é, mesmo com defeitos, mesmo com as ilusões que nos deparamos. Durante muito tempo, aprendemos que apenas o ideal possui valor, rebaixando nossas vontades, criando a ideia de que o que vale são as coisas que transcendem as nossas vontades. E aí, segundo Nietzsche, um verdadeiro niilista não é aquele que vive a vida de maneira desorganizada, sem direção e sem valores, mas sim aquele que, em nome de um princípio ideal ou absoluto, acaba negando a vida real, acaba negando aquilo que sente, acaba negando o que acontece no agora. Para ele, os ídolos são um tipo de modelo mental ou regra que acaba nos privando da existência real em troca de um ideal para além da nossa vida. Para ele, não devemos viver de acordo com alguma coisa, impedindo que os ídolos controlem a nossa vida, pois ao fazer isso negamos a nós mesmos e passamos a viver em desacordo com as nossas próprias vontades. É aí que surge o sofrimento humano. Os ídolos também podem ser conhecidos como modelos religiosos do pensar, no sentido de enquadrar a vida em padrões que servem para qualquer pessoa, submetendo tudo a um julgamento de bom ou ruim, de certo ou errado, de bem ou mal. E a partir disso,
a vida passa a ser empacotada e valorizada conforme as regras criadas por esse modelo de pensar, deixando de ser algo por si, passando a ser função de uma regra controlada. Não é incomum julgarmos nossa vida e ações por meio de algum ideal externo a nós. O número de curtidas numa foto, a vida incrível de outras pessoas, momentos maravilhosos que ficaram no passado ou qualquer outra coisa que projetemos ou que são projetadas pelo mundo. E essa é uma luta que devemos vencer. Talvez devêssemos começar a ponderar o quão bem ou mal nossos ídolos nos fazem. A solução que Nietzsche encontrou para isso é o que ele chama de o eterno retorno, que seria uma régua de avaliação da vida baseada em si mesmo. Para ele, a vida é boa quando você não tem nenhum problema em repeti-la. O que significa que não devemos avaliar a vida por meio de coisas externas, mas sim pela sensação causada por ela mesma. Para identificar se uma vida é boa ou ruim, é saber se você aceitaria repeti-la de forma incansável. Nietzsche pensava que a vida é boa quando não queremos que ela acabe, ou seja, quando não ficamos olhando para o relógio desejando que o tempo passe mais rápido, quando não ficamos sonhando com o futuro ou lembrando o passado, mas sim quando vivemos o momento presente, desejando de forma incansável a sua eterna duração. Todavia, quando se anseia pelo fim de um momento, a vida experienciada está na pior fase possível. É certo que é impossível viver uma vida maravilhosa em todos os momentos. Todos vamos passar por desafios ou por situações ruins. A esperança de Nietzsche, na verdade, é que seguindo as nossas vontades podemos diminuir muitos eventos negativos. Ele nos incita a estar atentos à vida. Muitas vezes vivemos sem fazer reflexões, sem pensar se nossos momentos estão nos fazendo bem ou não. Se estamos de fato vivendo uma vida que não fará nos arrependermos no final. O problema é que aprendemos a avaliar a nossa experiência e nossos resultados por meio de um ideal externo a nós. Como passar no vestibular, ser promovido, ter o corpo perfeito moldado em academia, ter que valorizar prazeres comuns para a sociedade como carro, casa, emprego perfeito, e por conta disso acabamos deixando de lado a coisa mais importante de tudo, a experiência única de cada ser, a emoção, o que é sentido ao executar uma ação. O eterno retorno deve acontecer no momento atual e não em um momento posterior à situação. A sua ação não deve ser recompensada por algo que aconteça posteriormente a ela, mas sim pela experiência gerada por ela mesma no momento da ação. Sob o ponto de vista de Nietzsche, a sua filosofia pregava a força, tendo como um dos pontos principais a sua ideia de amor fati. Amor fati significa amor ao destino. Para ele, não é apenas tolerar as coisas que acontecem, senão se chamariam de tolerar fati. Para ele, esse conceito implica amar o mundo e as coisas exatamente como são, uma aceitação irrestrita da realidade. Isso pode parecer impossível, pois existirão momentos que jamais vamos conseguir amar, mas devemos fazer desses acontecimentos exceções e não a regra. Pois o mundo é como ele é e não como gostaríamos que ele fosse. Nietzsche nunca disse em um momento que somos obrigados a seguir cada aspecto de sua filosofia, mas sim que devemos aceitar a vida como ela é e os desejos como são, e seguir uma jornada sincera em busca de realização de nossas vontades, negando qualquer tipo de regra ou impeditivo que nos prive daquilo que realmente desejamos. E outra grande pergunta levantada por Nietzsche é: o que é certo e o que é errado? Quem decide isso? Quem inventou a moral? Para Nietzsche, a moral foi criada por pessoas movidas pela força reativa, ou seja, aquilo que age em resposta a algo, possuindo como objetivo impedir aqueles que são movidos à força ativa. Ou seja, existem pessoas que buscam apenas sua vontade de potência e outras que possuem apenas o objetivo de atrasar essas, pois negaram a sua própria busca. Já teve que lidar com gente assim?
Ao longo da vida, sempre acabamos nos deparando com dois grupos dominantes no mundo. Um que vai aceitar todas as regras, buscando alcançar um ideal imposto pela sociedade. E o outro que, apesar de suas claras diferenças, enfrenta perseguição devido ao seu obstinado desejo de afirmar a sua própria individualidade e poder. O triste fim de uma mente brilhante. Nietzsche não escapou de um fim muito trágico, talvez um dos piores possíveis. Aos 44 anos, Nietzsche teve um colapso mental na Itália. Ao ver um cavalo ser chicoteado pelo seu condutor, Nietzsche saiu correndo pela rua e abraçou-o pelo pescoço, tendo seu colapso e nunca mais voltado à total sanidade. No dia 25 de agosto de 1900, quase com 56 anos, após 11 anos de uma vida improdutiva e quase vegetativa, Nietzsche morreu na residência que sua irmã o colocou. A causa da morte foi um misto de pneumonia e um ataque nervoso. O homem que criou esses excelentes raciocínios não escapou de um fim muito trágico. E mesmo sem ter como saber a causa exata de sua doença, pois há muitas especulações, sífilis, o uso de hidrato de cloral, uma droga utilizada como sedativo, alguns especulam que ele sofria da síndrome de Cadazil, uma desordem hereditária. Seja lá qual tenha sido a causa de sua morte, provavelmente foi acelerada por estresse físico e emocional, resultante do seu estilo de vida intenso, além, é claro, de suas preocupações filosóficas e emocionais. O que é certo é que a vida de Nietzsche foi marcada por uma série de dificuldades e conflitos internos, que de certa forma foram agravantes para esse desfecho. Ele experimentou várias tragédias e eventos traumáticos durante sua vida. A perda de seu pai, do seu irmão de 2 anos, além, é claro, de relacionamentos pessoais e profissionais extremamente complicados. A sua busca incessante por significado e verdade, combinado com sua crítica extrema da moralidade, da religião, o colocou em um conflito com muitos valores e ideais dominantes da sua época. Algo que, é claro, se torna nocivo para qualquer ser humano. Além disso, Nietzsche sempre teve dificuldade em estabelecer relações duradouras, significativas, o que certamente contribuiu para um sentimento de isolamento e solidão. Nietzsche influenciou profundamente diversas áreas do pensamento, incluindo filosofia, psicologia, literatura e teoria crítica. Seu impacto pode ser visto em figuras como Sigmund Freud, Martin Heidegger, Michel Foucault, e na literatura como Thomas Mann e Hermann Hesse. A obra de Nietzsche permanece relevante por seus questionamentos radicais das crenças tradicionais e sua exploração das possibilidades humanas, continuando a inspirar debates e interpretações até os dias de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, não se esqueça de curtir, comentar e ativar o sininho. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.